Olá, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos. Este é o GBA Money, o seu programa semanal que fala sobre dinheiro aqui nos Estados Unidos. O tema de hoje é economia e eleições nos Estados Unidos. Confira! Estamos no ano de 2020 e esse ano tem eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Ano de eleição é sempre um ano interessante do ponto de vista econômico, porque sempre que há eleição nos Estados Unidos acontece algum fato curioso no que diz respeito à economia e os impactos diretos na questão econômica aqui nos Estados Unidos. Antes de fazer qualquer projeção no que diz respeito à questão econômica para os próximos períodos, é importante a gente entender como funciona o sistema eleitoral aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, um candidato a presidente pode não ter a maioria dos votos populares e mesmo assim ser eleito presidente dos Estados Unidos, porque o sistema eleitoral é diferente. No Brasil, o candidato que tem mais que 50% do total dos votos, ou seja, uma maioria absoluta dos votos válidos naquela eleição, é declarado o eleito, né? E assim vai governar. É assim que funciona no Brasil, é como a maioria dos brasileiros estão acostumados e entende como funciona o sistema eleitoral no Brasil. Aqui nos Estados Unidos é diferente. Aqui existe o colégio eleitoral. Aqui, a eleição ela é presidencial, de uma maneira geral, vamos dizer assim, do país, mas as eleições são decididas estado a estado, tá? Porque quem decide, na verdade, são os delegados de cada colégio eleitoral. Nos Estados Unidos vai vencer a eleição quem alcançar a maioria no colégio eleitoral. São 538 representantes, ou seja, delegados. E, obviamente, cada estado tem sua representatividade dependendo do tamanho da população e sua relevância, né, no que diz respeito à representatividade. Por exemplo, o Alasca, que é um país pequeno do ponto de vista populacional, tem 3 delegados. 2 referente a cada senador e 1 referente ao deputado. Por quê? O Alasca só elege um deputado federal nos Estados Unidos. Então, é um estado que tem 2 senadores, porque cada estado americano elege 2 senadores no Senado americano e o número de deputados é proporcional ao tamanho da população. Isso denota a representatividade em termos populacionais. Então, o Alasca acaba tendo somente 3 delegados. A Califórnia, por outro lado, que é o estado mais populoso, tem 55 delegados. E o que acontece? Quando um candidato tem maioria dos votos populares naquele estado, todos os delegados acabam votando nele no colégio eleitoral. Então, uma eleição nacional que é decidida estado a estado. Tem alguns estados, por exemplo, o Alabama, sempre votou em candidatos republicanos. É um estado que não faz muita diferença, vamos dizer assim, quando você fala no que diz respeito à definição da eleição presidencial. Porque desde 1980, o estado do Alabama sempre elege candidatos republicanos. Por outro lado, o estado de Washington é um estado onde fica Seattle, onde fica a sede da Amazon, tá? Lá pertinho do Canadá, não é o Washington a capital dos Estados Unidos, mas sim um estado, já tem uma tradição de eleger candidatos democratas. Então são estados que já têm uma certa preferência para uma linha partidária. Mas existem alguns estados que são chamados os swing states, que são estados pêndulos e que fazem muita diferença na eleição presidencial dos Estados Unidos. Por quê? Algumas eleições eles escolhem representantes democratas e outros representantes republicanos. Então não há um comportamento típico e esses estados fazem a diferença na eleição americana. E um dos principais estados nesse sentido é a Flórida, daqui de onde eu falo de Boca Raton. A Flórida já teve a preferência pelo George W. Bush, quando ganhou as últimas 2 eleições. Ele foi eleito em 2 mandatos, o George Bush, que inclusive não teve a maioria dos votos. O Al Gore teve quase 500 mil de votos a mais que o George Bush e perdeu a eleição para o George Bush. Por quê? Porque a Flórida tem direito a 29 delegados. E o George Bush ganhou do Al Gore aqui na Flórida por uma diferença mínima, coisa de 1000 e poucos votos. E aí o George Bush levou 29 votos lá no colégio eleitoral, que fez a diferença, porque a diferença no final foram bem pequena a diferença, porque o Al Gore conseguiu 266 votos no colégio eleitoral e o Bush 271. Então foi uma diferença muito mínima e a Flórida acabou decidindo aquela eleição presidencial. O primeiro presidente que teve votos, que não foi eleito, mesmo com o maior voto popular aqui nos Estados Unidos, foi o John Quincy Adams. E nós tivemos, como eu falei, o George W. Bush, que foi eleito também sem a maioria, e o próprio Donald Trump,
que a Hillary Clinton também teve mais votos do que o Trump, mas o Trump ganhou no colégio eleitoral. Ele precisa ter um presidente mais de 270 votos no colégio eleitoral para poder ser eleito presidente dos Estados Unidos. Como eu disse, quando um candidato ganha no estado, praticamente todos os delegados votam nele no colégio eleitoral. É meio que uma regra, a não ser 2 estados que não adotam esse procedimento, que é o Maine e o Nebraska, que tem regras específicas de como votar no colégio eleitoral. Mas é mais ou menos assim que funciona aqui o sistema eleitoral americano. Parece estranho para quem está no Brasil, porque no Brasil quem tem a maioria é eleito. Mas aqui, mesmo não tendo a maioria, um candidato pode ser eleito nos Estados Unidos. Então a disputa está bem acirrada entre o Joe Biden e o Donald Trump esse ano, a eleição. A eleição nos Estados Unidos é sempre polarizada entre os 2 partidos. E aí nós vamos analisar a filosofia econômica de cada partido. Quando a gente compara os democratas e os republicanos, a gente vê linhas de pensamento econômico um pouco distintas, né? Por isso que há essa polarização e esse embate de ideias. O que é salutar no ambiente democrático? Lembrando que os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, a maior potência econômica do mundo, e o processo democrático aqui ele é muito significativo. É importante entendermos a linha e atuação e pensamento econômico de cada partido. Como eu disse, aqui nos Estados Unidos existe uma polarização, são 2 partidos, democrata e republicano. Atualmente, o presidente Donald Trump é um republicano, está concorrendo à reeleição. E o candidato contra o Trump é o Joe Biden, que é um democrata, que inclusive foi vice-presidente e agora está concorrendo para a presidência dos Estados Unidos. O que acontece? Os republicanos têm uma tradição mais liberal. São mais pró-mercado, livre iniciativa, investimentos. Eles acreditam no livre mercado, acreditam em diminuir os impostos. Foi exatamente o que o Donald Trump fez. Diminuiu o imposto corporativo de alíquota máxima de 37% para 21% e dá incentivos às empresas, né? Costuma incentivar as empresas e acredita que quanto menor a interferência do governo, melhor para a economia. Os democratas, por outro lado, tem um pensamento econômico, são mais keynesianos, vamos dizer. John Keynes, um grande economista inglês, que influenciou, inclusive, políticas econômicas aqui nos Estados Unidos, foi um grande economista, que dizia que o gasto público incentiva o crescimento econômico. São linhas distintas de pensamento. Os democratas são mais ligados aos direitos sociais, às minorias. Acredito, inclusive, o Joe Biden tem incentivado o aumento do salário mínimo aqui nos Estados Unidos, para no mínimo $15 por hora. Eles acham que a interferência do Estado ajuda no desenvolvimento econômico. Já os republicanos não. Acredita que se você aumentar salário mínimo, se você gerar muita interferência do governo, isso prejudica. Por exemplo, no caso do salário mínimo. Enquanto o Joe Biden diz que vamos aumentar o salário mínimo nos Estados Unidos, que vai melhorar o nível econômico. O Donald Trump já diz o seguinte, um republicano, que se você aumentar muito o salário mínimo, as pequenas empresas, principalmente, irão demitir os funcionários. Então, isso vai ter um efeito negativo para a economia. Então, um lado é mais liberal, eu diria mais conservador, como se fosse uma direita, né? Eu não gosto de qualificar direita e esquerda, mas seria um pensamento mais liberal, mais de direita, e os democratas seriam um pensamento, de repente, mais de esquerda. Apesar que aqui nos Estados Unidos, não necessariamente as instituições são fortes, tá? Aqui, independente do governo, as instituições funcionam e mesmo o presidente democrata ou republicano, quando há qualquer assunto de interesse nacional, eles atuam em conjunto e conseguem colocar toda e qualquer divergência partidária a sair, ou seja, de lado, em prol do país. E aí a gente faz um comparativo no que diz respeito às crises, tá? Quando a gente vê a crise de 2008, o governo Obama, naquela época, fez um pacote de estímulo, que também contou com o apoio dos republicanos, e dessa vez, da mesma forma, houve um pacote de estímulo feito pelo Donald Trump para tentar vencer os números aí, os efeitos da crise do coronavírus. Se a gente for fazer uma análise histórica de crescimento econômico, como há uma alternância de poder, a gente vai ver, por exemplo, um presidente igual ao Bill Clinton, presidente democrata, onde os Estados Unidos teve uma expansão econômica substancial sob o governo Clinton, mesmo ele sendo um democrata. Em números absolutos, ele foi um dos presidentes que mais geraram empregos absolutos, tá?
números absolutos de geração de emprego, Bill Clinton é um dos líderes. Por outro lado, nós temos o melhor presidente que já teve geração de emprego relativo, ou seja, em percentual, foi um republicano, que foi o Ronald Reagan, no início da na década de 80, né, quando ele foi presidente. O republicano Ronald Reagan. Até hoje, muitos americanos se lembram do governo Ronald Reagan. Então, são dois presidentes para a gente citar aí como exemplos. O Trump vinha apresentando números muito bons do seu governo. É lógico que hoje, se a gente pegar os números atuais desse ano, principalmente devido ao coronavírus, os números estão muito ruins. Mas aí seria injusto fazer uma avaliação do governo, por exemplo, do Donald Trump, em virtude de uma pandemia mundial que afetou os números sobremaneira. Como também o presidente Obama, que assumiu na época, né, no auge da crise imobiliária do ano de 2008, 2009, também teve números não tão satisfatórios na época. São crises, porque pense bem, uma recessão, uma guerra, uma pandemia, isso vai afetar, são elementos fora de uma previsão, são efeitos aí catastróficos que afetam os números de maneira significativa. Então, esse tipo de análise eu não acho tão justa, tá, fazer. Agora, o que nós temos que fazer é olhar para o futuro, né, as previsões. O que a gente pode esperar dos dois candidatos? Tanto o candidato democrata quanto o candidato republicano. O candidato republicano, ele é mais pró-mercado, isso demonstra, é a própria filosofia, acredita na livre iniciativa, na poupança, no investimento, em diminuir o tamanho do Estado, em diminuir o número de impostos, incentiva o empreendedorismo. Essa é a bandeira, eu diria, dos republicanos. Os democratas, por outro lado, pelo menos historicamente, a sua plataforma, eles buscam ter uma intervenção maior do governo na economia, buscando incentivar aumento de salário mínimo, como Joe Biden vem defendendo, entre outras políticas de bem-estar social, em apoio aí a um crescimento de produto da base, né? Aumentando a renda, principalmente dos menos favorecidos, fazendo com que eles consumam mais e gere desenvolvimento econômico. Já os republicanos acreditam em diminuição de impostos e a própria economia, né, o capitalismo, na sua modalidade de desenvolvimento, gere o crescimento econômico. É lógico que, como eu disse, dependente do presidente, as instituições são muito fortes aqui nos Estados Unidos e eu tenho até uma visão otimista em relação aos próximos períodos da economia americana. Mas esse vídeo serve para a gente entender um pouquinho das duas filosofias de gestão dos dois partidos. Como eu disse, nós já tivemos governos democratas que contribuíram significativamente para a economia americana, como também tivemos governos republicanos que contribuíram significativamente para a economia americana. Nós tivemos Ronald Reagan como um excelente exemplo no que diz respeito à geração de emprego, tá? Estou me referindo, e o Bill Clinton também, que teve números muito surpreendentes no que diz respeito à geração de emprego. O próprio Donald Trump vinha apresentando números muito positivos antes do coronavírus. O que a gente tem que esperar qual vai ser o resultado das eleições, democracia é isso, tem que respeitar a decisão dos estados, no caso aqui nos Estados Unidos, porque a eleição vai ser decidida estado a estado, e a Flórida vai ter um papel crucial para a gente ver. Mas como disse o Warren Buffett, o grande investidor Warren Buffett, nunca aposte contra os Estados Unidos. O poder de resiliência e capacidade de recuperação deste país é fenomenal. Então, eu acredito que uma vez passada essa fase do coronavírus, uma vacina, né, a gente conseguir passar essa fase, o próprio Trump hoje está sofrendo, né, já foi diagnosticado com o coronavírus, então a hora que a gente tiver essa pandemia mais controlada, eu não tenho dúvidas que a economia dos Estados Unidos vai se recuperar e os Estados Unidos, como uma economia líder do mundo, vai influenciar a recuperação econômica em todo o mundo. Essas são as dicas de hoje, tenham todos uma ótima, abençoada semana, até a próxima coluna e como sempre digo, vamos em frente!